Os 3 exercícios fáceis e obrigatórios para fazer depois dos 60 anos. Se você tem mais de 60 anos, existe uma verdade que poucos têm coragem de falar. A maioria das pessoas da sua idade está perdendo força, autonomia e até a própria dignidade sem nem perceber. E o mais grave é que isso não acontece de uma vez só. Vai acontecendo aos poucos, em silêncio, enquanto a rotina segue seu curso. Tudo começa com algo aparentemente simples, uma dificuldade para se levantar da cama. Um incômodo ao se agachar, uma dorzinha ao tentar subir um degrau, e de repente, aquele corpo que um dia era firme e ativo começa a se tornar mais lento, mais inseguro. Os passos encurtam, o equilíbrio falha, o medo de cair se instala. É aí que muitas pessoas entram no ciclo perigoso da imobilidade. Elas param de se mexer, achando que assim estarão se protegendo. Mas o corpo não funciona assim. Quando ele para, ele enfraquece. E quando enfraquece, perde sua capacidade de se regenerar. E quando isso acontece, o risco de doenças, de quedas, de internações e de dependência só aumenta. Talvez você já esteja sentindo isso na pele. Talvez conheça alguém que esteja passando por essa fase. E é justamente por isso que este vídeo existe. Porque há uma saída, e ela não envolve remédios caros, nem cirurgias complicadas. Há 3 movimentos tão simples quanto poderosos que podem restaurar sua força, proteger seu corpo contra as dores e até afastar a solidão da velhice. São exercícios que não exigem academia, que respeitam o seu ritmo e que podem ser feitos no conforto da sua casa, com segurança e constância. A palavra, em Provérbios, diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. E é por isso que o primeiro passo para reverter esse quadro é acreditar que ainda dá tempo. Tempo de recuperar seu corpo, tempo de fortalecer seus músculos, tempo de voltar a sorrir, a caminhar e até a dançar, se quiser. Mas antes de revelar os 3 exercícios obrigatórios depois dos 60, você precisa entender por que o corpo envelhece de forma tão acelerada quando o movimento desaparece da rotina. E mais importante do que isso, o que você pode fazer, a partir de hoje, para interromper esse processo. Agora que demos os primeiros passos, vamos continuar. O que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o próprio envelhecimento. A tragédia invisível. Por que o corpo enfraquece rápido após os 60? O corpo humano foi criado para se mover. É no movimento que a vida se manifesta. Mas depois dos 60 anos, algo começa a acontecer de forma sorrateira. Os músculos vão diminuindo sem aviso. A força se esvai em silêncio, e o que antes era fácil, como subir um lance de escadas ou carregar uma sacola de compras, passa a parecer uma maratona. Essa perda não é imaginária. É um fenômeno chamado sarcopenia, que nada mais é do que a redução natural da massa muscular com o passar dos anos. O problema é que ela não vem sozinha. Ela abre as portas para as dores articulares, para a perda de equilíbrio e para um tipo de cansaço que nem o sono resolve. Com menos músculos, o corpo perde a estabilidade, os ossos ficam mais expostos e o risco de quedas aumenta drasticamente. Segundo estudos internacionais, 1 em cada 3 pessoas acima dos 65 anos sofre pelo menos uma queda por ano. E em muitos casos, essa queda não termina apenas com um machucado. Ela termina com uma fratura, uma cirurgia e muitas vezes com a perda da autonomia. Pior ainda é o impacto emocional, a sensação de impotência, o medo constante de cair, o isolamento. É como se a vida fosse sendo limitada metro por metro dentro de casa. Primeiro se evita a escada, depois o quintal. Até que sair na rua se torna algo raro e o sofá vira o único lugar seguro. Tudo isso acontece por causa da imobilidade.
Não é a idade em si que enfraquece, é a falta de uso. O corpo funciona como uma engrenagem. Se não for acionada, trava. E quando trava, adoece. Mas há um detalhe importante. A mesma velocidade com que ele enfraquece pode ser revertida, desde que se escolha o caminho certo. E este caminho não passa por fórmulas milagrosas, mas por atitudes simples, diárias, que reativam a força natural que ainda habita em você. É justamente quando tudo parece lento, quando as dores aumentam e a disposição diminui, que o corpo mais precisa de estímulo. E há quem descubra isso tarde demais, mas outros, como um paciente que atendia há alguns meses, conseguem interromper esse ciclo e viver algo que poucos imaginam ser possível depois dos 70. A história real de um paciente que decidiu reagir. Seu Anselmo chegou ao consultório com passos curtos e olhar cansado. 72 anos, viúvo, morava sozinho desde que os filhos se mudaram para outras cidades. Sentia dores nos joelhos, dificuldade para se levantar do sofá, e o que mais o incomodava era o medo constante de cair. Evitava sair de casa. A única caminhada que fazia era até o portão. Na consulta, ele foi claro. Não queria depender de ninguém. Não queria ser um peso. Contou que nos últimos meses tinha recusado convites para aniversários, deixado de ir à igreja e até parado de ir à farmácia. Disse que a casa parecia um pouco menor a cada semana. E por dentro se sentia diminuindo também. Depois de ouvi-lo, sugeri que começássemos com algo simples. Nenhum tratamento caro, nenhuma intervenção invasiva. Apenas 3 exercícios, 3 movimentos feitos no tempo dele, respeitando seu ritmo, seu corpo e seus limites. No início, houve resistência. Ele dizia que já tinha tentado antes, que não adiantava mais, mas pouco a pouco foi se permitindo. No primeiro dia, fez apenas 2 movimentos. No segundo, completou uma série. E assim, os dias foram passando. Em 2 semanas, relatou que estava dormindo melhor. Em 1 mês, contou que havia caminhado até a padaria. No segundo mês, voltou a frequentar os cultos na igreja. A mudança mais impressionante não foi no corpo, mas no semblante. Os olhos de seu Anselmo voltaram a brilhar. As dores diminuíram, os passos ganharam firmeza e o sorriso, antes tímido, voltou ao rosto com frequência. Não se tratava de juventude recuperada, mas de dignidade restaurada. Ele entendeu que o corpo, mesmo com suas limitações, ainda era capaz de responder com vigor se fosse estimulado da maneira certa. O que aconteceu com ele não foi milagre, foi movimento. E foi justamente esse tipo de movimento que ele encontrou nos 3 exercícios que você está prestes a conhecer. Exercício 1. Sentar e levantar da cadeira. O primeiro exercício que sugeri ao seu Anselmo foi simples, mas extremamente poderoso. Nenhum equipamento, nenhum impacto, apenas uma cadeira firme e disposição para recomeçar. Sentar e levantar. Um movimento tão comum no dia a dia que passa despercebido, mas que revela muito sobre a força das pernas, do quadril e do centro do corpo. Pedi que ele se sentasse e levantasse da cadeira sem usar as mãos. Só isso. No começo, foi difícil. As pernas tremiam, o corpo balançava e ele precisou de apoio. Mas eu insisti. Uma repetição hoje, 2 amanhã, e assim seguimos. Esse movimento ativa o que os médicos chamam de cadeia posterior. São músculos essenciais para o equilíbrio, a postura e a capacidade de se locomover com segurança. Fortalecer essas áreas significa diminuir o risco de quedas, melhorar a circulação e aumentar a estabilidade do corpo como um todo. O que parece apenas um gesto simples, quando feito com consciência e regularidade, se transforma em um exercício de autonomia.
Cada vez que alguém senta e levanta sem apoio, está treinando sua independência. Está dizendo ao corpo que ainda pode se erguer sem medo. No caso do seu Anselmo, esse movimento se tornou parte da rotina da manhã. Antes do café, ele fazia 3 repetições. Depois, aumentou para 5. Em menos de um mês, já conseguia se levantar do sofá sem precisar se apoiar nos braços da poltrona. E mais importante, voltou a ter confiança nos próprios movimentos. A chave está na repetição e no cuidado. Sempre usar uma cadeira estável, manter os pés firmes no chão e olhar para frente. Nunca fazer com pressa. A pressa enfraquece, a consciência fortalece. Esse é o tipo de exercício que devolve dignidade. Porque mais do que fortalecer as pernas, ele fortalece a esperança de que ainda se pode viver bem, com firmeza, equilíbrio e a cabeça erguida. E é exatamente esse tipo de fortalecimento que prepara o corpo para o segundo exercício, que trata da base da nossa estrutura, a coluna. Exercício 2, ponte de glúteo, na cama ou no chão. Deitar de costas, flexionar os joelhos e erguer o quadril. Parece pouco, mas esse movimento simples ativa uma região do corpo que sustenta tudo, a base da coluna. Quando o centro do corpo está fraco, as dores aparecem. A lombar sofre, os ombros ficam tensos, a postura encurva e os passos ficam instáveis. Foi o que percebi em Dona Celeste, 74 anos, que se queixava de dor constante na parte de baixo das costas. Usava cintas, tomava analgésicos e evitava ficar em pé por muito tempo. Durante a avaliação, notei que ela praticamente não conseguia ativar os glúteos, músculos que protegem a região lombar e são essenciais para qualquer movimento mais firme. Começamos com a ponte. Ela fazia o exercício na cama, com o travesseiro apoiando as costas, e subia o quadril devagar, contando até 3. No início, os músculos tremiam. Havia receio. Mas bastaram algumas sessões para que começasse a sentir mais estabilidade. Em 3 semanas, relatou que as dores diminuíram e a disposição aumentou. Sentia-se mais segura para varrer a casa, dobrar as roupas e até para caminhar na rua. A ponte de glúteo fortalece não apenas os músculos das costas, mas também os glúteos e a parte posterior das coxas, que juntos formam o alicerce do corpo. É como cuidar dos pilares de uma ponte. Quando estão firmes, tudo o que está sobre eles também se mantém de pé. É importante fazer o movimento com controle, subindo o quadril até onde for confortável, sem forçar. Pode ser mantido por 2 a 3 segundos e depois voltar à posição inicial. Repetir 5 vezes no começo já é suficiente. Com o tempo, o corpo pede mais. Esse exercício melhora a postura, alivia as dores na coluna e traz de volta uma leveza que muitos acreditavam ter perdido para sempre. É um gesto de reconstrução, porque quando a base está firme, o restante do corpo se realinha. Com essa força restaurada, o próximo passo é despertar o corpo por inteiro. E isso pode ser feito com algo que todo mundo conhece, mas poucos fazem com atenção: caminhar. Exercício 3. Caminhada consciente com propósito. A caminhada sempre esteve ao alcance, mas com o tempo, muitos deixaram de vê-la como algo capaz de transformar a saúde. Virou só um deslocamento entre um lugar e outro, e não mais uma ferramenta de cura. Para quem tem mais de 60 anos, no entanto, caminhar pode ser o ato mais poderoso do dia. Quando feito com atenção e constância, o simples movimento de pôr um pé na frente do outro se transforma em um ritual de renovação. Basta observar como o corpo responde após 10 minutos de caminhada. O coração acelera levemente, a respiração se ajusta, o sangue circula com mais liberdade. As articulações se aquecem, o cérebro recebe mais oxigênio e a mente começa a se acalmar.
Isso não é coincidência, é resposta fisiológica. A ciência confirma: idosos que caminham pelo menos 15 minutos por dia têm menos risco de desenvolver doenças cardiovasculares, apresentam melhor humor, memória mais ativa e até menor risco de depressão. Seu Geraldo, 68 anos, chegou até mim com pressão alta e sintomas de ansiedade. Passava boa parte do tempo dentro de casa, preocupado, cansado e sem ânimo para se movimentar. Quando sugeri que ele começasse a caminhar todos os dias, no mesmo horário, com foco e respiração controlada, ele duvidou, mas aceitou tentar. 2 meses depois, voltou ao consultório outro homem. A pressão havia se estabilizado, os episódios de insônia tinham diminuído e ele dizia que andava sentindo vontade de viver de novo. O que mudou não foi apenas o corpo, mas o espírito. A caminhada diária se tornou o momento dele com ele mesmo. E foi exatamente isso que fez a diferença. O segredo está em caminhar com presença, sem celular, sem pressa, com os ombros relaxados e o olhar à frente. A cada passo, o corpo se lembra de que ainda tem força e o coração agradece. Se você chegou até aqui e deseja cuidar ainda mais do seu corpo, não apenas por fora, mas por dentro, quero te apresentar um material que pode transformar a sua alimentação. É o nosso guia de receitas para não ficar doente. Ele mostra alimentos que combatem dores, desinflamam as articulações e ajudam você a viver com mais energia e liberdade. O link está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Pode ser o passo que faltava para a sua saúde caminhar ainda mais longe. Cada um dos 3 exercícios que você conheceu aqui tem um papel claro. Eles não foram escolhidos à toa. Juntos, formam uma pequena ponte entre a fragilidade e a força, entre a insegurança e a confiança, entre o medo de cair e o prazer de caminhar novamente sem apoio. São gestos pequenos, mas que, repetidos todos os dias, abrem espaço para uma nova realidade. A maior armadilha que muitos caem é a de esperar um grande milagre, uma solução instantânea. Mas o corpo, assim como a terra, responde ao cultivo diário, um passo hoje, outro amanhã. Um esforço pequeno feito com constância vale mais do que qualquer promessa milagrosa. Como diz a sabedoria de Sêneca, não é porque a vida é curta que ela passa rápido, mas porque desperdiçamos tempo demais com o que não importa. Talvez você ainda esteja em dúvida se vale a pena começar. Talvez ache que já passou da hora. Mas quero lembrar uma coisa: enquanto houver fôlego, há chance de mudança. Seu corpo, mesmo envelhecido, ainda pode surpreender. Basta que você dê o primeiro passo, e agora eu quero te ouvir. Qual desses 3 exercícios você vai começar a fazer hoje? Ou já praticou algum deles? Escreva nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que, assim como você, estão buscando um novo começo. E se você quer dar um passo além, se deseja cuidar também da sua alimentação com os ingredientes certos para fortalecer articulações, reduzir dores e renovar sua energia, acesse o nosso guia de receitas para não ficar doente. Ele foi feito para pessoas como você, que querem viver bem, com saúde e autonomia. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não se trata de vencer o tempo. Trata-se de caminhar com ele, com sabedoria, coragem e fé. Porque no final das contas, viver bem não é ter o corpo de antes, é ter a alegria de continuar.